Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal alternativo, tem o link na descrição para quem está no canal principal, porque o YouTube dá mais engajamento, gosta mais desse canal, recomenda, e lá será o canal mais priorizado, então se inscreva lá, por favor, para ajudar no crescimento desse projeto. Vamos então aos temas das projeções de hoje. Bitcoin explodindo. E semanas atrás, antes do Michael Saylor, eu indiquei compra pesada. Então eu não estou seguindo tubarões, grandes milionários famosos. Estou seguindo a minha estratégia própria, original. Eu não sigo ninguém. Eu sigo o que a minha estratégia manda, né? E a compra foi pesada na crise e está no começo. Ah, Leandro, subiu, então a tendência de baixa acabou. Talvez ocorra uma congestão por um tempo, né, no Bitcoin. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Sinal de reversão no NZD é sinal de possível projeção e consequente reversão no dólar neozelandês contra o dólar americano. Então nós temos uma moeda fiat, que é o dólar neozelandês, ficando acima do dólar americano, tirando o reino total do dólar americano sobre as outras moedas fiat. Se o NZD, daí eu vou explicar depois as projeções, e isso para médio prazo, tá? E Bovespa, um martelaço de recuperação ali, e as novas expectativas para a nossa bolsa brasileira, e também um pouco do colapso que ocorreu no domingo lá, que invadiram o STF, estarei também comentando, e os impactos que podem ter na nossa moeda real, tá? Então vamos lá, pessoal, começando com o Bitcoin. Então o Bitcoin ele vem aí explodindo literalmente. Mercado cripto também bombando. A gente vê aí tudo positivaço, né? Criptomoedas aí bombando 20, 30%. E, né, a compra foi pesada no fundo do poço que eu indiquei. Eu acionei, no caso para Nano, né, para Bitcoin, opcional, você vai ganhar até $100 mil, que é o alvo do Bitcoin. Altcoins e tokens que tem fundamento, você vai ganhar muito mais. Então, se o Bitcoin estiver custando 100 mil, você vai ganhar fortunas com certas altcoins e tokens que tem fundamento, vai poder comprar muitos Bitcoins e vai sobrar uma fortuna para você. É uma questão de estratégia especulativa. Não quer, quando eu não mando comprar Bitcoin, não quer dizer que ele é ruim. Muito pelo contrário, é uma moeda fundamental, mas estrategicamente é melhor a gente comprar certas altcoins que têm fundamentos melhores. Certo? Agora, a tendência é de baixa, mas está enfraquecida e tem sinais um pouco complexos de explicar que indicam que ela tende a enfraquecer, exaurir sua força vendedora para culminar numa reversão de tendência. Ou pelo menos, eu diria que pelo menos tentaria. Faria essa tentativa para reverter. Então, a compra é pesada nesse fundo. Nano é uma criptomoeda que eu divulgo de graça os sinais e está liberado compra na Nano para longo prazo nessa condição. Lembrando, o Bitcoin ele é uma referência para eu tomar decisões de compra, time de compra para certas altcoins e tokens, porque ele está em primeiro lugar no mercado e ele influencia nas outras altcoins e tokens. Certo? Então, sempre os sinais de compra para certas altcoins e tokens, não é qualquer uma, vai estar baseado nos sinais que o Bitcoin indica, tá certo? Então, a situação aqui nas criptomoedas é essa, e o mercado ele tende, então, a culminar nessa possível reversão de tendência, e, por conseguinte, você teria um novo rally de alta, aí uma tentativa em 2023, eu diria que até janeiro de 2023, o Bitcoin, as criptomoedas em geral tendem, né, a iniciar a tendência de alta, dar uma bombada. Não sei se vai ser em um mês, não tem como calcular o tempo, mas até junho tende a dar uma bombada, vai dar uma parada um tempo. E daí em 2024 é que a coisa vai ficar realmente bombástica ali, né? Antes do halving do Bitcoin e depois do halving do Bitcoin, o negócio vai explodir. Então, essa crise de 90% que deu em altcoins e tokens era a sua oportunidade.
E as pessoas foram na onda de gurus, de gente que acha que entende, comprando tokens que foram lançados, foi para Binance, foi para exchanges grandes, começaram a bombar e indicaram compra lá na alta. Então, existe até uma frase que muitos mega investidores dizem: se não há nada para fazer, não faça nada. E quando o mercado está em alta, quando está hypado, em ascensão, principalmente no mercado cripto. No mercado cripto, você vai ter lançamento de tokens e altcoins que tem fundamentos, mas elas vão bombar. Tá? E daí, durante 1 ano, 2 anos, elas vão bombar. Depois, durante mais 2 anos ou 3 anos, elas caem 90%. É aqui, teve altcoins e tokens que eu indiquei compra exatamente assim. A minha a criptocarteira oficial, minha criptocarteira oficial, que está no grupo secreto de sinais, os quais eu passo sinais para longo prazo, do grupo secreto de sinais, no serviço de sinais, ficou 3 anos sem indicar esses tokens. Daí, quando o mercado teve um desabamento extremo, lançamos esses tokens na nossa carteira, com 90% de queda. Então, foi esperado 3 anos. E vamos lembrar também da tacada de George Soros. Ele estabeleceu que a libra esterlina iria definhar em certas condições políticas, mas essas condições políticas não ocorreram. Então, ele esperou 3 anos ocorrer, deu indício que ocorreria, mas precisava de mais outras condições. 5 anos no total que ele esperou. E daí, naquela condição política, ele investiu pesado contra a libra esterlina e ganhou, em 2 dias, eu acho que 2 bilhões de dólares. Né? E quebrou o Banco da Inglaterra. Ele esperou 5 anos para fazer isso. 5 anos. Então, investimento de longo prazo ou holding de longo prazo em criptomoedas requer que você guarde dinheiro e espere 1, 3, 5 anos para comprar pesado. Depois, mais 5 anos, você ganha uma fortuna. Mas as pessoas querem ficar comprando toda hora, querem ficar se posicionando toda hora. Não é assim que funciona. Tá? Ah, Leandro, mas quem é você para falar isso? George Soros fez isso. Estou falando simplesmente da atacada de George Soros contra a libra esterlina. 5 anos de espera. Então, quem é profissional sabe disso e age assim. É assim que eu ajo exatamente. Eu sigo exatamente as filosofias de George Soros e Warren Buffett. E eu conheço muito sobre a forma como o George Soros ele atua, tá? Inclusive, o meu método ele é baseado na teoria da reflexividade de George Soros. Agora vamos aqui para o NZD-USD. Então a situação do Bitcoin é essa. NZD-USD, pessoal, a gente tem as moedas fiat, dólar americano, que para médio prazo, né, tende a continuar a tendência de alta por mais 6 meses, que é o dólar americano, que está acima das principais moedas fiat. O Yen, libra britânica, o euro, por enquanto o dólar neozelandês e o dólar canadense. O dólar canadense vem em segundo, ficando acima da maioria das moedas fiat também, das principais moedas fiat mais fortes do mundo. Só que o NZD-USD ele já está acima em tendência de alta em relação ao dólar canadense. Em relação ao dólar canadense, ele já está em tendência de alta. Né? E se romper a máxima desse martelo negativo, ele vai dar um sinal Eagle que tem 80% de probabilidade de fazer uma grande tendência de alta. Tá? E você tem o NZD-USD, né? E está tentando romper a resistência que sustenta a tendência de baixa dele ainda. Então ele está em tendência de baixa em relação ao dólar, mas tentando romper essa tendência de baixa. A resistência está aqui mais ou menos em 0,653, então se romper, tende a iniciar a tendência de alta e na correção aqui ele poderá culminar no sinal Eagle e ter aqueles 80% de probabilidade de bombar, de fazer aí um movimento bombástico para cima por 6 meses. Então nós teremos o NZD-USD como a moeda fiat que vai ser a mais forte do mundo por 6 meses, pelo menos. Essa será a probabilidade, se isso ocorrer. Então, eu não tenho que esperar ocorrer. Tenho que já me preparar para quando ocorrer eu tomar as devidas providências.
O NZD-USD ele fez então esse pivô de alta aqui, né? Porque esse pivô de baixo ele foi neutralizado pela teoria dos pivôs do meu método. Aliás, aqui, ó, né? A gente tem um pivô de baixo aqui, foi rompido aqui, então neutralizou. Pivô de alta claramente aqui, né? Nosso indicador indicou a pressão compradora extrema e na correção fez o arame de fundo aqui, seguido com o seguinte, né? Temos aí um long leg de doji e rompeu a máscara do long leg de doji do arame de fundo, indicando tentativa de romper esse topo. E o que acontece? Se romper esse topo, a projeção é o tamanho dessa onda aqui a partir desse fundo. Tá? E por que provavelmente vai romper? Porque fez o sinal de que vai romper. Certo? Então tende a romper e se romper vai atingir aqui os 0.72 aqui mais ou menos, né? Deixa eu ver. 0.7196 mais ou menos, tá? Ele tende a atingir a projeção pela técnica da simetria dos pivôs, que no meu curso eu ensino, etc. Tá certo? Então o NZD-USD está nessa condição. E o que acontece? Se a gente for diagnosticado que o NZD-USD é uma moeda fiat que está mais forte do que a maioria das outras moedas fiat, inclusive acima do dólar americano, compensa nos dolarizarmos em dólar americano, um pouco em dólar canadense e um pouco em dólar neozelandês. Porque se acontece do dólar quebrar, o dólar americano quebrar, nós temos o dólar neozelandês ali bombando. Ele ficou acima do dólar americano, ele já indicou que está acima do dólar americano. Se ele tiver uma quebra, o dólar americano, a gente tem o dólar neozelandês, que vai estar ali estável, protegendo o nosso patrimônio contra a inflação a nível internacional. Claro que o dólar neozelandês ele vai ser útil para quem está em países que usam moedas fiat que estão em desvalorização em relação ao dólar neozelandês. Então o BRL, NZD, BRL. Vamos ver como é que tá. Ele está em tendência de baixo também aí em relação ao real brasileiro, por enquanto. Mas tende aqui também a voltar a ficar em tendência de alta também. Então a gente tem que ver como é que vai ficar a situação. Tá certo? Agora, pessoal, a gente tem aqui o Ibovespa, né, que ele deu aquele sinal Eagle que eu falei, que é esse sinal Eagle aqui, né? Então, o que a gente tinha, né, nessa situação? Mas aqui eu acho que a gente está com... Aqui foi 2 de janeiro, né? Tem que verificar uma atualização aqui, só um minuto. Então tá aqui, né? O contrato de mini índice mesmo aqui, que se refere ao Ibovespa, índice Ibovespa também. Ele fez aqui um doji pernalto, tá? Então o que acontece? Você tem um sinal Eagle de queda. Daí deu o sinal Eagle de queda aqui. Daí o candle ele faz lá um movimento de baixa, mas daí ele volta tudo formando um doji pernalta. Embora ainda esteja válido o sinal Eagle, o doji pernalta, principalmente desse tamanho, indica claramente uma força compradora extrema, revoltada, partindo para cima dos vendedores para enfraquecê-los com todo tipo de fúria, eu diria assim, né? Eu explicaria dessa maneira, para vocês entenderem que a psicologia desse padrão indica uma reviravolta na força entre os vendedores que passou a ser predominante para os compradores. Então, mesmo tendo esse sinal Eagle aqui de queda, esse sinal Eagle ele é enfraquecido por esse padrão de candlestick, mas ele ainda não é invalidado. Existe chance ainda de cair, sim, mas a chance de falhar foi aumentada por conta desse padrão. É um indicativo de que pode falhar a queda para tentar bombar de novo aí, voltar para a tendência de alta o Ibovespa. Então, pessoal, o que acontece? A gente teve aqui no Brasil, o episódio da invasão do STF. Nunca na história o STF foi invadido daquele jeito, quebrado, arrebentado. Na época da Dilma lá, a quantidade de pessoas era enorme. O pessoal até dizia, o gigante acordou, porque era
milhões assim de pessoas na rua, e era aqueles milhões assim de gente tentando quebrar o STF, entrar lá, invadir lá o STF, e não conseguia. Então essa invasão que foi feita por essa quantidade pequena de pessoas, para mim, assim, é muito suspeita. Talvez tenha colaboração aí até de gente das autoridades que protegiam ali e falharam na segurança. Parece que pediram a prisão do secretário de segurança de Brasília, eu acho, né? Enfim, tinham vulnerabilidade, assim, é muito suspeito. Por que em 2014, eu acho, na época da Dilma, lá que eu não me lembro exatamente o ano, com aqueles milhões de pessoas tentando invadir o STF e não conseguiram. Daí com esse pinguinho de pessoa conseguiram invadir e fazer aquela arruaça toda, houve, assim, você tende a suspeitar que houve colaboração das autoridades, da polícia, né, de gente do próprio governo ali, que favoreceu a vulnerabilidades para que as pessoas entrassem ali. Mas a questão não é bem essa. A questão é, o Chile, se vocês analisarem o Chile, começou com essas manifestações, quebradeira, invasões de edifícios governamentais, quebradeiras, etc., até que a situação no Chile chegou a um colapso absurdo. Então era vândalos, terroristas de todos os níveis ali, invadindo casa, roubando, cometendo todo tipo de crime. Entrou num estado assim de quase guerra civil o Chile lá entre as pessoas, e roubos assim direto, de maneira discriminada. E o que aconteceu com a moeda do Chile? Definhou literalmente em relação ao dólar. O que aconteceu com a economia do Chile? Definhou em relação a... Definhou literalmente a economia chilena. Então, eu já morei no Chile um tempo e digamos que a Miami da América Latina era o Chile. Hoje está um caco o Chile. Está um lixo o Chile. E o que causou isso foram esses movimentos. Então, se esses movimentos crescerem no Brasil, não tem como saber se vai acontecer o que aconteceu no Chile aqui no Brasil. Mas se pela primeira vez na história o STF ficou o caco que ficou, e nunca na história invadiram assim, e provavelmente há possibilidade de agentes de segurança ali permitiram essa invasão, né? Também está ali junto com os manifestantes, pelo motivo que eu já expliquei, não tenho provas, mas há suspeita disso, pelos fatos. Então, há chance de coisas terríveis ocorrerem aqui no Brasil, sim, com relação a quebradeira, manifestantes, né, atos terroristas aqui, por conta de política. Eu não vou falar aqui qual presidente é melhor, qual lado eu estou, qual partido. Eu odeio todos os políticos do Brasil. Tá? Eu sou contra todos os políticos do Brasil. Não tem nenhum que presta. Mas o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: você tem que se proteger. Como que você se protege? Se o real definhar por conta desses atos de vandalismo, quebradeiras, etc., que pode levar a acontecer com o Brasil o que aconteceu com o Chile, você tem que estar dolarizado. Você tem que estar dolarizado em DAI, que é uma criptomoeda lastreada em dólar americano descentralizada. Nunca aconteceu da DAI ter um despareamento, né, de $1 para 20 centavos, igual aconteceu com várias stablecoins e vem acontecendo. Então é o token de stablecoin mais seguro que tem. O Tether também, só que o Tether é como se fosse um banco centralizado também. Mais seguro ter Tether do que ter dinheiro no banco aqui no Brasil, na minha opinião. Tá? Mas o Tether também não é flor que se cheire. O DAI é melhor. E você tem as próprias criptomoedas, Bitcoin, as altcoins e tokens que têm fundamentos. Da minha criptocarteira tenho lá a minha lista. Nano é outra altcoin também que eu promovo para longo prazo. Se o dólar arrebentar o real brasileiro, as criptomoedas vão se arrebentar em multiplicação de valor aqui no Brasil. Então, se o Bitcoin vale 100 mil e o dólar dobra de valor, ele vai valer automaticamente aqui no Brasil 200 mil. Então, ter criptomoedas, você que é do Forex, você que é da Bolsa de Valores, tem que se dolarizar por meio de criptomoedas, por meio de tokens que fazem paridade
com o dólar americano, e também ter outras criptomoedas ali de reserva, porque além delas terem valorização no futuro, elas vão duplicar, triplicar de valor aqui no Brasil. Você vai tirar de letra a inflação e vai ficar muito bem diante do caos. Quem fez o que eu estou falando aqui no Chile, antes de acontecer aquele colapso, ficou bem. Tem criptomoedas, o dólar lá ficou 6, 7 vezes mais caro lá no Chile, as criptomoedas ficaram 6, 7 vezes mais caras, e você tinha criptomoedas antes. Além das criptomoedas terem valorizado, você aumentou para vender lá no Chile 6, 7 vezes, 10 vezes mais, sabe-se lá quanto. O valor das criptomoedas aumentaram lá no Chile. Então você tem que pensar nisso. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro, mas tem que colocar um pouco. Tá? Tem que se dolarizar e fazer essa tática. Mesmo você que é do Forex, da Bolsa, você tem que estar se preparando para isso. Se o STF pela primeira vez ficou assim, é um sinal, nunca ficou assim, ficou dessa vez com poucas pessoas. É um sinal de que a segurança do país com relação a vandalismo, invasão de governo, guerra civil, tá fraca. É sinal de que tá fraca, tá pior do que o Chile, sabe? Vai saber, né? Então vamos ficar esperto, tá? Tô dando esse alerta. E é isso. Então, pessoal, você que quer fazer meu treinamento, aprender sobre minhas técnicas, entre em contato comigo. Todo mês tem o nosso treinamento, tem o nosso curso, que é para vários mercados, e tem o grupo secreto de sinais por menos de 19 mensais. Você tem sinais de trade e os sinais da criptocarteira de criptomoedas com potencial de 10 a 30 mil por cento de lucro. Quem entrou em 2017 comigo zerou o risco em todas as criptos praticamente e fez 10 mil por cento na Binance Coin. E vamos fazer, provavelmente, uma boa grana aí no longo prazo. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Obrigado, até mais.